Ora, bom dia, são 11h57, quase meio-dia, e é o dia 4 de 1 de 2021, e hoje é segunda-feira. Deus está comigo, eu estou com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e vamos fazer uma leitura de um hino, que é o 241, de fé em fé. Glória ao Senhor. De fé em fé, assim é que é, de fé em fé, de fé em fé, assim é a justiça de Deus. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, poder de Deus para a nossa salvação. Largo é o caminho que conduz à perdição, estreito é o caminho que nos leva à salvação. Aleluia. Nem o inferno pode prevalecer contra a investida da Igreja de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais que vencedores somos em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado lá na cruz. Deus nos justifica. Aleluia, glória a Deus, santo e glorioso é o Senhor. Aleluia. Então vamos gravar um vídeo para a glória de Deus. Amém. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Então, o Senhor Espírito Santo a nos dirigir e guiar. Até podemos falar em línguas e dizer xiricota. Glória ao Senhor. A interpretação deve ser vitória. Vitória temos no Senhor Jesus Cristo. Então, o título e proposição desta gravação é o seguinte: vamos falar do nosso dever de louvarmos a Deus, o Deus que nos guia. Vamos falar na coluna de nuvem que se transformava e transforma, embora nós não vejamos, não é? Em coluna de fogo. Vamos falar que o Senhor nos guia no deserto espiritual, nas tentações. Faz-me lembrar o Salmo 91, que diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. O homem que põe uma armadilha para apanhar pássaros anda ali à volta, está com atenção. Então vai dar uma volta, mas está sempre com aquilo na ideia. Ei pá, vou apanhar ali uns pássaros. Ou um pássaro, pelo menos um, né? Um pardal, ou assim. Então, o diabo é como um passarinheiro. Ele põe uma coisa até agradável, né? Uns pensamentos agradáveis, ou na televisão, ou seja onde for, e ele fica ali à volta. O São Pedro diz que o diabo é como um leão, né? O leão é o Senhor Jesus Cristo. É como um leão que anda a rugir a ver quem pode tragar, quem pode enganar. Vamos falar que Deus destruirá os que não seguem, que não obedecem à doutrina do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar que Deus me guiará e ajudará a obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Vamos falar que Deus nos livrará dos que me amaldiçoam com palavras, sejam bruxos ou sejam outros quaisquer. Também vamos falar que eu com a minha alma creio que Deus me fará vencer os pensamentos de confusão, de doença, de dores, etc.
Vamos falar que Deus me mostrará e ensinará o caminho da vitória sobre o diabo e sobre toda a doença. Temos a Isaías 53, 4, 5, que diz que o Senhor Jesus levou as nossas enfermidades e dores, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos falar que devemos crer que Deus nos livrará dos pensamentos maus e nos livrará dos espíritos malignos, sujos, mentirosos. Vamos falar que devemos crer que Deus nos dará alegria e curará os nossos ossos e nos encherá continuamente do seu Espírito, porque Ele é a fonte do Senhor Espírito Santo. Vamos falar que o Senhor Espírito Santo nos dará vitória sobre o diabo. Amém. Vamos falar que a virtude do Senhor Espírito Santo nos guiará e que o Senhor Espírito Santo nos guiará, como dizemos, em toda a verdade e que nos livra das mentiras, como há bocado estamos a dizer sobre o passarinheiro. Vamos falar e dizer que pela fé queremos que o Espírito Santo nos guia e que isso mostra que nascemos de novo e que somos filhos de Deus. Vamos falar que não temos medo dos espíritos e pensamentos de medo que vêm nos querer enganar. Vamos falar que o Senhor Espírito Santo nos revela que o meu espírito e das pessoas que eu vi neste vídeo e já tenham recebido Jesus como Salvador. Vamos falar que o meu espírito, guiado pelo Espírito de Deus, está a ser guiado pelo Espírito de Deus, e que eu tenho o desejo de servir a Deus e tenho vivido até agora, pela graça de Deus, perdoando e vivendo em amor, fazendo boas obras. Vamos falar que nós devemos ser guiados pelo Senhor Espírito Santo. Portanto, não precisamos da lei de Moisés, apesar de ela ser como o caminho que conduziu o seu povo, o povo de Deus e de Moisés. Vamos falar que eu quero sempre produzir o fruto do Senhor Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos falar do facto de que o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, nos guiará sempre. Vamos falar que o Senhor Espírito Santo cooperará comigo e com os que creem nele e confirmará a palavra ensinada pelo Senhor Espírito Santo, para que façamos os sinais dos que creem no Senhor Jesus Cristo, curando, expulsando demónios, etc. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, sendo assim, pela graça de Deus, vamos ler aqui em Gênesis 24, 27. E disse: Bendito seja o Senhor Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Glória a Deus. Este era o servo de Abraão que foi buscar uma noiva para o Isaac. O Abraão mandou à casa da sua família e ele foi e o Senhor guiou. E por que é que não nos há de guiar a nós também, a mim e a todas as pessoas que ouviram este vídeo? Certamente nos guiará, e nos guiará principalmente a receber Jesus como Senhor e Salvador
e nos guiará a sempre fazermos a sua vontade, a vontade do Senhor Jesus. Aleluia. Então vamos ler aqui em Êxodo 13, 21 e 22. Isto foi no tempo de Moisés. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem dia e noite. A ideia de Deus era que eles conseguissem passar mais rapidamente aquele deserto, né? Obedecendo ao Senhor, louvando por terem saído do Egito, etc. Outro versículo. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem, e de dia nem a coluna de fogo de noite. Portanto, o Senhor estava a guiá-los e eles viam a coluna de nuvem de dia e viam a coluna de fogo de noite. Aleluia! Eles deviam acreditar. Mas parece que não. Então levaram 40 anos. Deuteronômio 8:2. Dizia Moisés, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Se o Senhor guiou o povo de Israel no deserto, porque é que não me há de guiar a mim também? E a nós que estamos a ouvir. Portanto, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. E antes o Senhor tinha aberto o mar vermelho para eles passarem. Vou ler outra vez. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarás os seus mandamentos ou não. Glória ao Senhor. O Senhor quer nos guiar também em todo o pensamento, em todo o tempo. Amém. Glória ao Senhor. Salmo 5, 6 a 9. O salmista está a orar a Deus e a dizer: destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Ou seja, o Senhor destruirá aqueles que falam a mentira, não pregam a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Vou ler outra vez. Destruirás aqueles que falam a mentira, que trazem ideias erradas sobre a doença. Destruirás aqueles que falam mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Naquele tempo as pessoas eram mortas com espadas, produziam muito sangue e eram mentirosos, fraudulentos. Outro versículo. Porém eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Não posso dizer a ti, Pai, mostra-me o que é que eu devo fazer em relação às reuniões das igrejas locais. Glória ao Senhor. Vou ler outra vez o versículo. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Amém, Pai. E em teu amor me inclinarei para o teu santo templo. Faz que eu seja dirigido pelo teu amor, Pai. Glória ao teu santo nome. Senhor, guia-me na tua justiça. Podemos pedir a Deus, Pai, guia-me também na tua justiça. Tu me justificaste, continua a justificar-me, Pai. Vou ler outra vez. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Então estamos a pedir que Deus nos guie e devemos agradecer. Hein? Endireita diante de mim o teu caminho, ou seja, mostra-me o teu caminho, o caminho do amor, o caminho estreito,
o caminho que te agrada. Outro versículo, porque não há retidão na boca deles. Não devemos deixar-nos enganar pelas pessoas que são enganadas pelo inimigo. Vou ler outra vez, porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Que o Senhor nos ajude e livre destas pessoas. Salmo 25, 1 a 5. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Ou seja, a nossa alma deve se alegrar em amor para falar com Deus, etc. Outro versículo. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido. Então, se a pessoa estiver doente, com dores, com problemas, deve dizer a Deus, Pai, em ti confio, não me deixes confundido, faz que eu viva pela fé na tua palavra. Outra vez, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Os inimigos, o Senhor Jesus, não, o São Paulo disse que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E devemos estar revestidos com a armadura de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e também temos nessa armadura o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então podemos dizer, Pai, com o escudo da fé, eu apago todas as mentiras do diabo que me vêm trazer dores, doenças, problemas. Eu apago todo o mal e eu vou vencer em todas as situações e já venci agora no nome de Jesus. Outro versículo. Na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Posso dizer, Pai, glória ao teu nome. Eu confio em ti, eu espero na tua palavra. Por isso eu não serei confundido. O diabo quer trazer espíritos de confusão, de maldade, de mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Portanto, repetindo, na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa e não perdoam não perdoam e não querem viver em verdade, em amor. Outro versículo. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Então, se a pessoa está doente, deve pedir isto também. Faz-me saber os teus caminhos, o caminho da saúde, o caminho da vitória. Ajuda-me a comer e a beber o que for bom para o meu corpo. E repetindo, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Ensina-me, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Outro versículo. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Amém, Senhor. Ajuda-nos a orar sem cessar, a meditar na tua palavra em todo o dia. Glória ao teu santo nome. Aleluia. Salmo 139, 23 e 24. Outro versículo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então podemos dizer a Deus, Pai, sonda-me, conhece o que está no meu espírito. Não deixe que no meu espírito estejam doenças e problemas, mas que o meu espírito esteja lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Glória ao Senhor. E vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento mau, e guia-me pelo caminho eterno, o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Glória ao Senhor. Isaías 58, 10 e 11. E se abrires a tua alma ao faminto, podemos dizer, Pai, ajuda-me a abrir a minha alma ao faminto,
a ajudar as pessoas, Pai, a orar por elas, os pobres, Pai, e os que andam em ignorância da Tua palavra. Vou ler o versículo. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, estou-me a lembrar daquelas parábola do rico e do Lázaro. O rico não ajudava o Lázaro, possivelmente ele teria, quando estava bom de saúde, teria servido o rico. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, ajuda-me, Pai, a fartar a alma aflita, Pai. Ajuda-me a orar por eles. Faz que os homens que estão em eminência no governo do meu país ajudem as pessoas, Pai, também nos outros países. Então a tua luz nascerá nas trevas. Pai, ajuda-me e ilumina as minhas trevas. Ilumina-me, Pai, com a tua palavra, com o teu Santo Espírito. E vou ler outra vez: a tua escuridão será como o meio-dia. Amém, Pai. Tu vais me iluminar e livrar, Pai, de toda a confusão, de tudo o que o diabo traz, das trevas que vêm do diabo. Vais-me ajudar, Pai. Glória ao teu santo nome. Outro versículo. E o Senhor te guiará continuamente. Podemos dizer: Pai, guia-me continuamente. Farta a minha alma, Pai, do fruto do teu Santo Espírito. Vou ler outra vez. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Podemos dizer: Pai, obrigado, estás a fortificar os meus ossos, a dar saúde completa, Pai, aos meus joelhos, artelhos, em todo o meu corpo, em que os ossos estão, e todas as outras partes do meu corpo. Ensina-me também sobre o que é o meu corpo, Pai. Ensina-me, Pai, sobre a cabeça, tronco e membros, os olhos, orelhas, ouvidos, e coração, rins, pulmões, baço, fígado, pâncreas, e todos os órgãos do meu corpo. Ensina-me, Pai, como eles funcionam, o que é que lhes devo dar de comer, etc. Glória ao Senhor, aleluia. Portanto, o Senhor nos guia. O Senhor te guiará continuamente. Obrigado, Pai. Eu louvo, adoro e bendigo. Aleluia. Xirinico. Glória a ti, Senhor querido. Aleluia. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aleluia, glória ao Senhor. Então eu posso dizer a ti, Pai, obrigado porque o Senhor Jesus me justifica e me dá vitória, seja no deserto espiritual, seja onde quer que eu estiver. Lucas 4:14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Pai, faz que a virtude do teu Santo Espírito esteja sobre mim, como estava sobre o Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado. Vou ler outra vez. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Pai, faz também comigo seja assim, que eu te sirva de forma agradável, que eu possa expulsar os demónios, curar os enfermos, etc. Glória ao Senhor. João 16, 13, 14. Mas quando vier o Espírito, quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Pai, faz que o teu Santo Espírito me guie em toda a verdade, acerca do espírito, da alma e do corpo, das dores, dos sintomas da enfermidade. Vou ler outra vez. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu digo obrigado, Pai. Mandaste o teu Filho amado, mandaste o teu Santo Espírito, e Deus, Pai, Filho e Espírito Santo me amam e amam as pessoas.
neste planeta. Tua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao teu santo nome. Romanos 8, 14, 16. Por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então posso dizer, Pai, obrigado porque o teu Santo Espírito me está a guiar, e todos são guiados, vou repetir, por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Pai, eu quero me deixar guiar pelo teu Santo Espírito, e o teu Espírito me cura, me liberta, me santifica, me justifica. Outro versículo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Pai, não permitas que o espírito de escravidão me engane, Pai, e que me faça ficar com medo da doença, das dores ou de qualquer outra coisa. Mas vou repetir, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Então eu digo, Pai, obrigado. E eu digo ao Senhor Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, eu te quero receber. Tu és o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Paizinho querido, glória ao teu santo nome, aleluia. E o mesmo Espírito, outro versículo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então vou pedir, Pai Celestial, querido Espírito Santo, peço que testemunhes com o meu Espírito que eu sou um filho de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5,18. Mas sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Glória a ti, Senhor. Se eu sou guiado, e sou pela fé, guiado pelo teu Santo Espírito, não preciso de uma lei. O Espírito Santo me vai guiar em toda a verdade e me vai mostrar o caminho correto que te agrada, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor Espírito Santo me está a guiar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a ti senão por ele, Pai. Eu estou em ti também, aleluia. Gálatas 5:22, 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. O próprio fruto do Espírito me vai guiar, me vai fazer sentir onde é que eu devo ir, o que é que devo fazer. Amém, Pai, obrigado por tudo isto. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, não devemos obedecer à carne. Vamos considerar que a carne está errada e a tua palavra do teu Santo Espírito, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que estão na verdade. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então eu digo, Senhor Espírito Santo, eu quero viver em Ti, quero andar em Ti, quero ser guiado por Ti, aleluia. Outro versículo, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, Pai, ajuda-me a não ser cobiçoso de vanglórias. Não permitas que eu me irrite, Pai, irai-vos e não pequeis, diz São Paulo, devemos pedir perdão. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vamos ler em Apocalipse 7, 9 a 12. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Glória ao Senhor. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém, glória a Deus. Ora, Bashine. Apocalipse 7:13.
a 17. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Obrigado, Pai, que fui lavado pelo sangue do teu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro versículo: por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Obrigado, Pai, eu creio que estás a fazer isso hoje também. Tu nos cobrirás, nos livrarás, nos guiarás. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem calma alguma cairá sobre eles, porque porque eles receberam um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, como diz lá em 1 Coríntios 15. No momento, no abrir e fechar de olhos, e o Senhor nos transformará. Outro versículo: porque o Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará, lhes servirá de guia para as fontes da vida vivas de águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aleluia. Agora vamos ler em Marcos 16, 16 a 20. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Então, estamos terminando e vamos ver o seguinte. Falamos de que devemos louvar a Deus, o Deus que nos guia. Falamos que devemos crer na coluna de nuvem que se transforma em coluna de fogo. Embora nós não vejamos, mas eu creio que isso está a acontecer agora em espírito. Glória ao Senhor, e é visível só no mundo espiritual. Falamos que o Senhor nos guia no deserto espiritual. Falamos que devemos guardar ou obedecer à doutrina do Senhor Jesus Cristo. Falamos que Deus destruirá os que não seguem ou obedecem à doutrina do Senhor Jesus Cristo. Falamos da parábola do rico e do Lázaro, que ficou a sofrer e queria que os irmãos soubessem do Evangelho. Deus nos guiará, falamos que Deus nos guiará e ajudará a obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Falamos que Deus nos livrará dos que nos amaldiçoam com as suas palavras. Também falamos com o facto de que devemos crer que Deus nos fará vencer e devemos alegrar-nos com o fruto do Espírito Santo. Deus nos fará vencer e nos fará vencer os pensamentos de confusão mandados pelo diabo. E falamos que Deus nos mostrará e ensinará o caminho da vitória sobre o diabo e sobre toda a doença. Isaías 53, 4, 5. Aleluia. Falamos que devemos crer que Deus nos livrará dos maus pensamentos, dos pensamentos maus, e me livrará dos espíritos que os trazem. Falamos que devemos crer que Deus nos dará alegria e curará os nossos ossos e todo o nosso espírito, alma e corpo, e que nos encherá continuamente do seu Espírito, porque Deus é a fonte da água viva. Deus é o Senhor eterno, o único Senhor que domina, que criou e continua a abençoar a sua criação e a livrar-nos da maldição. Falamos que o Senhor, o Espírito Santo,
me dará a vitória sobre o diabo. Amém. Falamos que a virtude do Senhor Espírito Santo me guiará. E falamos que o Senhor Espírito Santo guiará em toda a verdade e nos livrará das mentiras. Falamos que o Senhor Espírito Santo nos mostra que já nascemos de novo e que somos filhos de Deus. E falamos que não devemos ter medo dos espíritos e pensamentos de medo, especializados em nos trazer medo. Falamos que o Senhor Espírito Santo nos revela, que me revela a mim, a cada pessoa, me revela que o meu espírito é filho de Deus. E vejo o meu desejo, por isso eu vejo o meu desejo de servir a Deus e de viver perdoando e vivendo em amor, fazendo boas obras. Falamos que eu sou guiado pelo Senhor Espírito Santo e não preciso da lei de Moisés, apesar dela ser como o caminho que conduziu o seu povo. Falamos que devemos querer sempre produzir o fruto do Senhor Espírito Santo, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Falamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou e tira a cada momento aqueles que se arrependem e recebem Ele. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos guia sempre. Aleluia, Ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus, reinando e preparando todas as coisas. E Ele até sabe o número dos cabelos da nossa cabeça. Aleluia. Falamos que o Senhor Jesus Cristo cooperará comigo e com aqueles que o querem servir e confirmará a palavra ensinada pelo Senhor Espírito Santo para que façamos os sinais dos que creem. No Senhor Jesus Cristo, curando e expulsando demónios, etc. Glória ao Senhor. Bendito é o Senhor eternamente. Aleluia. Irmãos, estamos chegando ao fim. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja connosco. Então, meus irmãos, até outro dia. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.